Olá, pessoal, muito boa noite. Então, estamos dando início aqui a mais um encontro da Semana do Educador, especificamente aqui do curso de Letras. Hoje, o nosso convidado é o Carlos Augusto Falcão Filho, né, mais conhecido como Duda Falcão, né, que é o nosso painelista de hoje, né, e vai nos falar sobre adquirindo experiência como educador e escritor, um relato pessoal. Então, tenho certeza que será uma jornada bastante proveitosa, né, para nós podermos aprender, né, com o Dr. Carlos, para que assim a gente possa também nos alimentarmos aqui, né, em relação àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, que é exatamente trabalhar em educação. Então, Dr. Carlos Augusto, seja muito bem-vindo mais uma vez, e eu passo a palavra, né, já de imediato, para que você possa trabalhar, né? Só lembrando aqui, né, que o Dr. Carlos Augusto Falcão Filho, ou melhor, Duda Falcão, né, como é mais conhecido, ele é escritor, é professor de escrita criativa, é editor, organizador do evento Odisseia de Literatura Fantástica, é licenciado em História, especialista em literatura brasileira, mestre e doutor em educação. Então, seja muito bem-vindo e a palavra está contigo, doutor Duda Falcão. Muito obrigado pelo convite, Orlando, muito obrigado para a Juliane, que entrou em contato comigo, né, que ela é da área da história. Eu também iniciei como professor universitário, né, dando aula de história, passei, acho que praticamente por todas as disciplinas de história, né, dando aula durante alguns anos na UBRA, e atualmente eu trabalho principalmente com literatura e também dando aula de escrita criativa. Eu até dei um título para essa nossa conversa ou apresentação, um título sobre a experiência de ser professor, e conforme eu fui, né, passando o tempo, o que eu fui aprendendo e como eu utilizo isso para a minha vida profissional, né? Porque, afinal de contas, não é? Nós, professores, não vivemos do ar, né? A gente vive do trabalho, né? Vive do salário que a gente recebe, não é? Para estar aqui construindo também a educação no nosso país. Então, assim, né? Eu como educador, antes de tudo, eu fui educado, eu passei por professores antes, né? Assim como todos nós, e eu acho que a gente sempre precisa valorizar muito essa profissão, porque é aquela que nos abraça, que nos ensina, que nos mostra coisas sobre a vida e sobre o trabalho que a gente vai fazer, não é? Então, eu, até hoje, quando vou falar sempre sobre o fato de ser escritor, para mim, tem muito claro que isso iniciou na escola. Eu já tinha interesse em escrever as minhas histórias desde criança, não é? Lá aos 12 anos de idade, pré-adolescência, adolescência, aí eu tive uma história que eu escrevi como, na verdade, uma atividade de férias que a professora tinha pedido, e eu acabei escrevendo uma história que era, na verdade, uma história ficcional, uma história de aventura. Entreguei para ela, né, sabendo ou imaginando que ela nem daria bola para aquilo, porque, afinal de contas, eu fiz algo que ela não pediu como tema, né, e ela pegou e, para minha surpresa, leu aquela história durante um período inteiro. Era uma disciplina de português, não é? Ela leu a história e eu fui aplaudido por todos os meus colegas, e depois essa história foi parar na biblioteca, ficou durante um bom tempo na biblioteca. Isso para mim foi muito legal, e tanto que eu continuei escrevendo depois, comprei uma máquina de escrever, eu ainda sou dessa época, né, antes do computador. Hoje eu tenho 50 anos de idade, mas as minhas primeiras histórias que eu escrevi em cadernos, depois passei a escrever elas também em máquinas de escrever. Não me tornei ali um escritor, né? Eu tenho a consciência de que ser escritor está relacionado com uma produção constante, que também, né, vai ser lida pelas pessoas, ou seja, que deve ser publicada. Então, passei a publicar somente a partir dos
dos 30 anos de idade, então aí são 20 anos, 2 décadas trabalhando com literatura, tanto escrevendo livros quanto fazendo edição de livros também, né, organizando eventos literários como Odisseia de Literatura Fantástica. Então, eu tenho, para mim, quando eu olho assim, para o passado, eu vejo que a escola ela foi super importante na minha formação, e eu não me lembro, naquela época, de ter tido, por exemplo, visitas de escritores na minha escola. Não é? E hoje, né, já faz um bom tempo que eu tenho a oportunidade de ser um escritor convidado para falar em escolas, para falar em universidades, para falar sobre, né, esse trabalho de escritor. Só ano passado, pelo SESC, eu participei de um evento que eles organizam, que se chama SESC Mais Leitura. Fui para 12 cidades do interior do Rio Grande do Sul, em cada uma delas dei 4 palestras em escolas diferentes. Então na verdade foi assim, uma turnê. Eu sempre quis fazer uma turnê musical, ser músico, e nunca fiz, mas como escritor, ainda bem que eu consegui esse ano, então eu continuo fazendo, né, essas viagens também pelo interior do estado, indo para a feira de livros, né, falando sobre o que eu escrevo e falando sobre também coisas que eu estudo, como, por exemplo, monstros, né? Minha tese de doutorado se chama Representações Culturais e Pedagogia dos Monstros no Universo de H.P. Lovecraft. Lovecraft, ele era um escritor, né, que publicou principalmente na primeira metade do século XX, nos anos 20 e nos anos 30, e ele criou uma série de contos que não tinham monstros assim tão convencionais. Quais que eram os monstros convencionais do século XIX? Eram principalmente fantasmas, vampiros, não é? E com Lovecraft ele vai trazer um tipo diferente de monstro, né? Monstros alienígenas, monstros antediluvianos e tal. E esses monstros, eles trazem em si, né, um subgênero diferente do horror, que vai ser chamado de horror cósmico. E o horror cósmico tem uma relação intrínseca com o ser humano, no sentido de que aquele ser humano, quando visualiza algo tão horrível como esses grandes antigos ou alienígenas, ele é incapaz de explicar esse desconhecido, e ele sente algo que o torna muito ínfimo a essa realidade, né? Ele se torna praticamente um nada, né? Ele se torna alguém que fica paralisado, congelado por aquele horror absoluto. Então, Lovecraft, né, ele é conhecido pelas suas histórias, que depois foram denominadas de mitos de Cthulhu, né, com um panteão de divindades e monstros diferentes. E eu, na minha tese de doutorado, acabei, porque eu sou da área também da educação, né, o meu mestrado e o meu doutorado foram na educação, e nesse doutorado, então, falei sobre os monstros Lovecraftianos e as suas representações, as suas metáforas, não é? Pensando a partir, né, das histórias, o que o próprio Lovecraft podia estar observando, né, da sociedade que ele viveu naquela época. E se constata muito, a partir desses monstros, que ele demonstrava ali um medo, né, muito forte em relação ao outro, não é? Ao outro que vinha, ele era, né, dos Estados Unidos, né, da cidade de Providence, e lá, então, ele tinha o medo de perder o seu espaço, de perder trabalho, né, de ter a sua cultura, entre aspas, aí, contaminada. Então, também se percebe que, apesar do Lovecraft ter escrito histórias sensacionais, muito interessantes em relação ao horror, ele acabou sendo um sujeito não muito legal, que provavelmente eu não apertaria a mão, né? Era um cara que a gente pode dizer que era xenófobo, racista e outras coisas muito ruins, né? Então, bom, mas tudo isso, né, que eu estou passando para vocês, falando sobre essas questões, é porque o trabalho de escritor, não é, e de educador, no meu caso, ele está muito relacionado com tanto esse viés histórico,
que eu acabei deixando um pouquinho para trás, porque hoje eu não tenho dado mais aula de história, mas num viés mais de estudos culturais, não é, para pensar a cultura, a sociedade, a partir, né, de representações, nesse caso, principalmente representações literárias que eu acabo estudando, e os meus livros, não é? Então, acho que cabe, de repente eu deixei essa página aqui e eu vou passando agora algumas para mostrar a minha produção literária para vocês, e a gente pode ir conversando sobre isso, e se o professor Orlando quiser fazer alguma pergunta, ou qualquer um de vocês que chegaram aí na sala, fiquem à vontade, tá? Isso, caso alguém queira fazer perguntas enquanto o nosso painelista aí está expondo, é só levantar a mãozinha aí, tá? Aí no próprio Meet, tá certo? Então, por enquanto não tenho perguntas, pois no final eu vou Tranquilo. fazer algumas interseções aí. Fica tranquilo aí. Então, assim, eu vou, em termos de trabalho, então, literário, eu vou falar primeiro sobre os meus trabalhos de edição, depois vou falar para vocês sobre o meu trabalho ficcional, o que eu escrevo, aí depois vou encerrar falando um pouquinho aí sobre o evento literário que eu organizo, que é a Odisseia de Literatura Fantástica, certo? Bom, se quiserem me encontrar nas redes sociais, vocês podem procurar aí o meu site, dudescritor.wordpress.com, tá? Lá tem algumas informações básicas sobre quem eu sou, sobre o que eu produzo. E tem também o site da Odisseia de Literatura Fantástica, que é odisseialitfan.wordpress.com, se quiserem conhecer esse evento, que é especializado em literatura fantástica. E aí tem o meu Instagram, @covildoescritor. Lá, em geral, eu fico sempre postando alguma coisa relacionada ao meu trabalho, mas também, às vezes, algumas coisas mais divertidas, né, como encontro com os meus amigos. Tá? Mas aí vocês vão conseguir ver alguma coisa sobre o meu trabalho, tá? O que eu estou produzindo atualmente. Beleza, organizações e edições de livros. Eu tenho mais de 30 livros organizados e editados, tá? É interessante notar que eu vou trabalhando, distribuindo meu trabalho entre essas 3 fronteiras diferentes que eu falei para vocês, né, de escrita, e eu também, na verdade, assim, penso que o fato de eu ter me tornado uma pessoa que trabalha com literatura, não tem dúvida de que ela está ligada à educação, não é? Porque foi, como eu falei para vocês, quem acompanhou desde o início, na escola eu já tive a oportunidade de ir a uma biblioteca, né, pegar livros, os quais eu comecei a ler e comecei a curtir aquilo que a gente chama de literatura fantástica, de histórias de horror, de fantasia, ficção científica. Então, os primeiros livros que eu li, além de ter a oportunidade de comprar eles, né, de vez em quando, né, porque livro sempre foi algo muito caro, eu também tinha a biblioteca à minha disposição, e a biblioteca ela está dentro desse contexto, não educacional, com certeza. E lógico, e aqui também vocês vão ver que essa questão da educação, que eu falei dessas 3 componentes literários que eu faço parte, eu tenho também um outro componente que é o de educador, porque eu dou aula de escrita criativa, tá? Então, o que é a escrita criativa? É exatamente essa disciplina no qual um professor vai falar sobre possibilidades de construções literárias, né, de construções de cenários, de personagens, de enredo, tá? E uma série de outras coisas, né, de ritmo, de diálogo, não é? Mas, em especial, eu dou aula de escrita criativa bem para essa área da literatura fantástica, tá? Então, eu gosto de trabalhar com isso, né, voltado para o tipo de leitura, né, que eu também leio mais, né? Eu sou mais relacionado a uma leitura dessas obras do que, por exemplo, de leituras que sejam do âmbito da literatura realista, tá? Não que eu não goste, mas a literatura ela é algo demorado,
não é? A gente demora muito para ler um livro, para ler um conto, então eu acabo trilhando um caminho mais determinado, assim, para conseguir consumir mais coisas desses gêneros, tá? Então, organizações e edições de livros. Lá em 2010, eu criei uma editora chamada Argonautas Editora, tá? Principalmente pelo entendimento de que estava sendo muito difícil entrar no mercado do livro escrevendo as minhas próprias histórias. Tá? Então, eu comecei a escrever as minhas primeiras histórias e publiquei elas naquilo que, na época, a gente chamava de antologias com temáticas. Tá? Então, tinha algum editor que colocava assim na internet, em blogs, em geral em blogs, né, botava assim, olha, estou abrindo aí uma antologia com a temática sobre zumbis, ou estou abrindo uma antologia com a temática sobre lobisomens, e aí eu escrevia um conto e enviava para essas antologias, e em geral eu sempre passava, sempre era selecionado, e acabava publicando, né, esses tipos de histórias. Mas publicar um livro completo, só meu, isso estava sendo um pouco mais difícil, né, de entrar em contato com essas editoras. Mas, óbvio, quando tu entra no mercado, né, tu vai fazendo contatos, vai criando, assim, amizades e conhecendo os espaços que tu pode chegar. Mas no início, então, como foi um pouco mais difícil, eu resolvi, né, eu e um colega escritor, César Alcázar, nós resolvemos criar uma editora exatamente para começar a publicar os nossos textos e textos de outros colegas que a gente achava que eram legais e que tinham relação com esse tipo de literatura. Então, a gente criou a editora Argonautas, inspirado, né, numa editora portuguesa, né, que criou a coleção Argonautas e que publicava muitos textos de ficção científica, principalmente, né, de autores ingleses, americanos, né? Então a gente deu o nome para a nossa editora de Argonautas, tá? E nós fizemos uma série que se chamava Série Sagas, e nessa série Sagas nós tínhamos contos curtos, não é? E cada um desses livros ele caminhava por uma temática de um gênero literário diferente, tá? Ou melhor dizendo, de um subgênero. Tá? Aqui nosso primeiro livro, que tem aquela capa mais vermelhinha, esse aqui acho que dá para ver o mouse passando ali, se chama Sagas Espada e Magia. Espada e Magia, ou Espada e Feitiçaria, é o título de um subgênero dado para histórias que seguem uma vertente da fantasia. Tá? E é um exemplo relacionado a esse gênero, são as histórias do Michael Moorcock, um personagem chamado Elric de Melniboné, que tem ele é um imperador albino de uma cidade fantástica, né, de um império onde esse império está em decadência, e ele, além de tudo, ele é um mago, e ele é um mago o qual possui uma espada chamada de Stormbringer, ou aquela que veio trazer a tempestade. E esse personagem, cada vez como ele é albino, um cara também sempre muito fraco, tá? E cada vez que ele utiliza a sua espada e mata os seus adversários, ele suga a vitalidade dos inimigos, então ele se torna um pouco mais forte. Então é um clássico aí da literatura de fantasia, mas desse subgênero conhecido como espada e feitiçaria. Então, aqui nessa obra, nós temos histórias que seguem, né, nessa vertente. Hoje é muito comum a gente, quando a gente estuda literatura fantástica, fantasia, horror, ficção científica, encontrar várias vertentes, né, subgêneros diferentes dessas literaturas. E aqui é um deles, tá? Que é a Espada e Feitiçaria, que também comporta histórias como as histórias do Robert Howard, né? Conan, o Bárbaro, não sei se alguém já ouviu falar, né, sobre esse personagem. E só para vocês terem uma ideia, né, aqui eu estou falando de espada e feitiçaria, né, mas existe um contraponto à espada e feitiçaria, que seria a fantasia épica, ou a alta fantasia, que tem histórias
como bem conhecidas, como, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Tá? O Senhor dos Anéis é uma alta fantasia, né? Essa, com certeza, eu acho que a maior parte das pessoas conhece em função dos filmes, não é? Mas elas têm características bem opostas entre si, tá? Na Espada e Feitiçaria, por exemplo, a magia ela não é tão comum como, por exemplo, na alta fantasia. Tá? Na alta fantasia nós temos espécies diferentes, né, que habitam um mundo lá da Terra-média, como elfos, né, anões. Aqui não existem esses povos, em geral existem seres humanos, e quando aparece alguma criatura muito diferente é algo raro nesse mundo, sem contar que os personagens eles são mais difíceis de se identificar se eles são bons ou se eles são ruins. Tá? Na alta fantasia, muito clara essa diferença de qual personagem ele está do lado do bem e aquele que está do lado do mal. Tá? Isso fica bem evidente em cada uma dessas vertentes. Bom, depois ali a gente fez o volume 2, Sagas, Estranho Oeste, que é também uma vertente aí, de um gênero que surge em uma revista chamada Weird Tales e tem o seu primeiro conto escrito pelo Robert Howard, que é o mesmo criador do Conan, mas ele escreve uma história de western, só que de western estranho, né? Ou seja, tinha nessa história dele um vampiro, o que torna a história de western um western de horror, né? Diferente do que das histórias comuns sobre o western, que não tinham o sobrenatural presente. Então, a gente criou aqui essa segundo volume da série Sagas, que era, né, o Estranho Oeste. Depois a gente vem com outras histórias aí para os Sagas, né, elas já são mais antigas. Eu estou aproveitando para falar isso para vocês, já estou dando um pouquinho aí de aula sobre gêneros e subgêneros literários da fantasia, tá? Eu gosto muito disso. Depois a gente tem ali no terceiro livro, Sagas, que a gente chamou de Martelo das Bruxas, ele é um livro de horror, tá? Então, principalmente de horror sobrenatural. E o horror sobrenatural ele é diferente, né, por exemplo, do horror psicológico, né? O horror psicológico está vinculado àquilo que passa na mente dos personagens, não é? E não tem relação com o sobrenatural. Muitas histórias do grande Edgar Allan Poe são de horror psicológico, ou histórias, se vocês verem histórias aí de serial killers, por exemplo, né, elas estão relacionadas com o horror psicológico, né, com o horror realista. Depois a gente tem mais 2 livros aí, os Sagas Odisseia Espacial, tá, que a gente acaba dando esse nome em função das space operas, né, que é um tipo de gênero literário que muitas vezes está incluído ou na ficção científica ou na fantasia, tá? Mas talvez, apesar de não ter... Acho que vale a pena eu dar um exemplo primeiro, né? Star Wars, né? Guerra nas Estrelas. A Guerra nas Estrelas é uma space opera, tá? E a história lá do Luke Skywalker, né? Tendo que enfrentar o Império, enfrentar o seu pai, o Darth Vader, tá? Isso é uma space opera, né? Se passa no espaço, né? Mas foi criada também na primeira metade do século XX, nas revistas pulp. Tá? Então, as revistas pulp, que eram a literatura popular e barata nos Estados Unidos, que eram vendidas a centavos de dólar, elas traziam uma série de histórias desse tipo. Tá? E o mercado, ainda naquela época, não tinha diferenciado muito o que era horror, fantasia, ficção científica, elas muitas vezes estavam misturadas nas mesmas revistas, tá? E depois a gente tem um outro ali, o quinto livro, né, que se chama Revolução. A gente queria fazer uma coisa mais cyberpunk, né? O que é, né, o cyberpunk? Né? O cyber, essa coisa relacionada às tecnologias digitais, e o punk é uma questão realmente de rebeldia presente na história. Tá? Então a gente já traz uma outra vertente aqui, que também é uma vertente da ficção científica, mas ela segue um outro caminho, misturando também a aventura ali nesse livro. E aqui mais alguns que a gente tinha feito na época, como, por exemplo, a Ascensão de Futuro, né? Não sei, vocês são da Letras, talvez
vocês não queiram dar só aulas, queiram também escrever suas próprias histórias, né? Como eu falei logo no início, é um dos monstros aí do panteão Lovecraftiano, e as histórias do Lovecraft, elas estão em domínio público, então a gente pode utilizar os personagens que foram escritos por ele, né? Diferente de outros personagens, né? Como, não sei, pense em personagens de história em quadrinhos, Batman, Homem-Aranha, nada disso a gente pode escrever, né? Mas Cthulhu sim, né? Drácula também, né? Se a gente quiser escrever histórias, o Dr. Victor Frankenstein, né? Não vai ter nenhum problema, porque está em domínio público, a gente pode gerar histórias novas. Depois a gente fez um outro livro ali chamado Autores Fantásticos. Nele tem o rosto, aí, a face de alguns autores famosos, né, como Edgar Allan Poe, Robert Howard no centro, Lovecraft, né, Júlio Verne, né, esses caras aí, eles serviram de inspiração para que um grupo de autores que a gente convidou escrevessem histórias no universo de cada um desses autores, tá? O que tem muito a ver com a questão que eu falei relacionada aí a domínio público. Depois a gente vem com outros livros, como Estrada para o Inferno, histórias de horror de diversos autores, Crimes Fantásticos, uma mistura aí de literatura policial com sobrenatural. E uma das coisas mais legais desse livro aí, que eu tive a oportunidade de publicar um texto do Rubens Francisco Luchetti, e depois também um livro do Rubens Francisco Luchetti que se chama Noite Diabólica. Foi a segunda edição aí desse livro, que é de 1963 ou 64. Bom, agora não me lembro, mas essa foi a primeira edição do livro do Rubens, e as histórias dele tinham muito a ver com Edgar Allan Poe, eram bem macabras, então já se fazia horror no Brasil há bastante tempo. Só que não é uma tradição literária assim tão forte como era nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né? Então nós temos alguns expoentes, e o Rubens Francisco Luchetti aí foi um deles, e eu tive, quando eu peguei esse livro, ele ainda estava, né, no português antigo, né, antes da mudança aí gramatical que nós tivemos. Eu peguei o texto original, reescrevi para ele no computador, depois a gente publicou. Foi um lance assim bem legal. E aqui, nas ilustrações desse livro, tem ilustrações de um artista genial, que era o Jaime Cortez, não é? E o Jaime Cortez, ele era editor de várias revistas, não é? De revistas que no Brasil não eram chamadas de pulp, né? Mas eram muito parecidas com revistas de emoção ou livros de bolso e tal. E o Jaime Cortez também ilustrava para história em quadrinhos do Mestres do Horror, Calafrio, que eram histórias brasileiras de terror em quadrinhos, né? Esse cara, ele era sensacional, um grande artista. E o Rubens Luchetti também acabou, não é, escrevendo muitos roteiros de quadrinhos, né, que foram ilustrados por caras bem importantes, né, no cenário nacional, além de ter sido, né, roteirista aí de filmes do José Mojica Marins, o Zé do Caixão. Bom, então aqui foi só assim para vocês verem um pouco como eu trabalhei com essa questão de organização, de edições também de livros, porque elas estão todas relacionadas também com as aulas de escrita criativa que eu dou, né? Então, antes de solicitar algum exercício, né, para os estudantes, eu falo sobre esses subgêneros, né, dou as características deles para que a gente possa construir as histórias. E aqui essas aqui são um pouquinho mais atuais. Eu tem uma editora aqui em Porto Alegre, que se chama AVEC Editora, e é uma das editoras nacionais que mais investe em autor brasileiro que escreve horror, fantasia, ficção científica, e eu tenho a oportunidade, de vez em quando, fazer alguns trabalhos com eles de edição, assim como publicar livros também meus, não é? E eu tenho aqui uma série com eles, assim como eu tinha a série Sagas. Essa série ela ainda existe, está para vir o número 6. Nós temos 5 números, que são do Multiverso Pulp. Por que eu chamei de Multiverso Pulp? Acabei de falar para vocês, né, que Pulp
eram as revistas de publicações baratas, não é, nos Estados Unidos, que geraram esses gêneros tão diferentes aí naquela época. Então, eu chamei de pulp e chamei de multiverso, porque no sentido de que essas histórias elas podem se conectar com outras, podem se conectar, hibridizar com outros gêneros do fantástico, tá? Mas o primeiro número ali se chama Espada e Feitiçaria, bem igualzinho aquele outro do Sagas, né? Sagas era Espada e Magia, que eu chamei mesmo de Espada e Feitiçaria, o segundo de Ópera Espacial, o terceiro de Horror, o quarto de Alta Fantasia, não é? Eu falei para vocês há pouco o que é a Alta Fantasia, não é? Ela é diferente da Espada e Feitiçaria, não é? E depois tem um livro ali, que é o quinto livro, que eu chamei de Multipunk. Tá? Na verdade, o multipunk como gênero não existe, tá? O que existe é steampunk, cyberpunk, tá? Uma série de outros punks, assim, não vou dizer que é um infinito, mas são pequenos subgêneros de subgêneros bem específicos, tá? Mas aqui eu chamei de multipunk para dar essa ideia de que o punk é múltiplo, né? De que a gente tem muitos gêneros aí diferentes envolvidos. Publico também autores individuais, né, como, por exemplo, Diego Mendonça, também numa série pulp de romances. Tenho a coleção de Pesadelos pela VEC Editora, que tem 2 livros, vai sair o terceiro livro ano que vem, mas o primeiro livro era do Oscar Nestares, o Breu Povoado, que, além de ser escritor, também é um estudante da área das letras, né, pesquisador. O Tétricos e Metálicos, da Cristina Pézio, e em breve vem aí um livro do amigo também, Thunder Deluth, escritor, um ótimo escritor também de horror. Aqui tem mais um que eu publiquei, As Vozes Sombrias de Irena, da Mia Sardini, uma história muito legal também, tendo uma cultura europeia aqui no meio, né, falando sobre esqueci o nome das criaturas, tá? Mas são criaturas que se transformam em seres semelhantes a raposas, tá? Daqui a pouco talvez eu me lembre qual era o nome. E aqui, né, eu passei também organizando eventos, eu acabei organizando um evento aqui na cidade de Porto Alegre em 2014, 15, 16... Não, 13, 14, 15 e 16 em Porto Alegre, que se chamou Do Frankenstein. 2 anos foram na Biblioteca Pública de Porto Alegre e 2 anos foram na verdade, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Tá? Frankenstein, né? Frankenstein, vocês devem saber que se trata, né, da obra escrita pela Mary Shelley, e a Mary Shelley escreveu essa obra só quando tinha ali 16 anos, tá? Ela foi convidada pelo Percy Shelley, que era o amante dela na época, tá? Não era casado com ela ainda. Eles foram para passar as férias em uma mansão que se chamava Vila Deodati, na Suíça, convidados pelo Lord Byron, tá? Eles saíram da Inglaterra, foram passar o verão nesse lugar, só que foi um verão muito chuvoso. Daí tinha mais 2 pessoas com ele, a irmã da Mary Shelley, mais ainda, né, o médico aí, amigo do Lord Byron, que era o John Polidori. Eles foram passar alguns dias aí nessa mansão, e aí choveu demais e tal, quase não saíam, e o Lord Byron, né, em algum dado momento, lá disse, olha, eles iam fazer muito sarau de leitura, né, de vários tipos de textos, inclusive de histórias góticas de horror. E aí ele disse o seguinte, fez um desafio, vamos, né, escrever a nossa própria história de horror, quero ver cada um fazer isso, né, a nossa história de fantasma e tal. E eis que a Mary Shelley, então, acabou escrevendo o Frankenstein, e depois ela foi ser publicada aí. A primeira, então, ela tinha, acho, daí 18 anos quando foi publicado o livro. Mas, bem, tudo isso para contar que nós aqui em Porto Alegre, nós fizemos 4 edições daquilo que a gente chamou do Frankenstein, porque a gente fez inspirados, não é,
nessa noite aí mágica e de horror, né, desse grande grupo aí de escritores e de pensadores, e acabaram sendo 2 livros, do Frankenstein 2, do Frankenstein 3, e ano passado eu organizei mais um livro que se chamou Do Frankenstein Nova Era, o qual eu... e aliás, como é que acontecia isso, né? Foram convidados diversos escritores, né, para participar dessas noites na biblioteca e depois no Teatro São Pedro, né? Era em torno mais ou menos de 15, 20 escritores brasileiros, escritores estrangeiros, né? Então, eram festas bem legais assim para a gente escrever durante a madrugada, e depois os livros foram publicados. E da última vez eu fiz esse processo aí também na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. Passei uma noite também, né, com 11 escritores, né, dei uma temática, né, para que cada um escrevesse sobre elas, e tivemos esse livro aí que está sendo, já teve o pré-lançamento aí, já está em pré-venda, que se chama Tu Frankenstein Nova Era, pela editora Cinco Gatas, né, esse aqui, e vai ter, para quem é de Porto Alegre, uma sessão de autógrafos no dia 1º de novembro na Casa de Cultura Mário Quintana. Quem quiser, me procure ali no meu Instagram, @Covil_do_Escritor, vocês vão ver as informações em breve. E, além disso, fiz outras organizações nesse sentido, como a Casa Fantástica, reunindo autores para escrever textos. E, como eu falei para vocês, eu dou aula de escrita criativa num curso chamado Metamorfose, né, que é aqui em Porto Alegre, mas também é um curso online, né? Então, quem quiser conhecer o curso, procure aí o curso Metamorfose aí no Google, vai encontrar, tá? E eu dou as disciplinas lá de um módulo de literatura fantástica, um módulo de literatura policial e um módulo também da jornada do herói. Mas eis que aqui temos 3 livros que surgiram dessas aulas. Um deles se chama Navalha, Veneno, Mistério, tá? Que são contos policiais. Então, os estudantes escreveram seus contos, eu faço leitura crítica como editor, né? Então tenho experiência em ler o texto, né, das pessoas, e dizer, né, olha, precisa arrumar personagem, tem que arrumar, né, um final da história, estrutura, bom, uma série de questões que eu falo, né, para os autores, a gente arruma os textos e depois publica. E tivemos também o Planeta Fantástico 2 e 3, e aqui daí são histórias de horror, fantasia e ficção científica, também dos estudantes da Metamorfose. Para ano que vem, né, a gente já vai estar lançando um edital para quem estuda lá, que é o Planeta Fantástico número 3, tá? E em breve também deve sair na AVEC Editora mais um edital para um multiverso pulp. Então, para quem gosta de escrever, também fique aí atento a isso, para quem gosta de escrever, para quem... Eu também faço mentoria, tá? Faço reuniões, né, com escritores, né, que queiram passar os seus textos para eu fazer leituras críticas, né? Caso queiram fazer isso também, entrem em contato, né? Que eu passo orçamento para vocês. Então, faço várias coisas vinculadas a esse processo, né? Processo literário. Bom, aqui são os meus livros individuais. Eu tenho 5 livros de contos. Um deles se chama Mausoléu, foi publicado em 2013. O 13 de 2015, Comboio de Espectros 2017, Mensageiros do Limiar 2021, eu acho, e A Tumba do Maestro do ano passado, 2024, tá? Todos eles, na verdade não todos, o primeiro não aparece o personagem anfitrião na capa, e no quinto A Tumba do Maestro também não. Quem é o anfitrião? O anfitrião é esse personagem que aparece aí no 13, no Comboio de Espectros e no Mensageiros do Limiar. Eu sempre fui muito fã também de história em quadrinhos, uma pena que eu não aprendi a desenhar, não é? E o que é um anfitrião? Um anfitrião era um tipo de personagem muito comum em alguns seriados de TV norte-americanos e também em revistas de terror, como a Creep, a Eyre, né? Sempre aparecia um personagem, né, como o tio Creep,
que aparecia no início e dizia, olha, vou contar para vocês uma história pavorosa de um sujeito XXX lá que fez tal coisa. Daí a história ia sendo narrada e no final aparecia de novo, né, esse anfitrião, né, o tio Cripe lá falando, né, em geral, né, rindo da tragédia humana que ele tinha contado. Então, o anfitrião aqui é um personagem que ele aparece na capa do livro e sempre na introdução dos meus livros, com um balãozinho falando alguma coisa e tal, e depois iniciam as histórias, que em geral são histórias aqui de horror, tá? Mas tem aí também ficção científica e fantasia e aventura. Esses livros aqui, por exemplo, o Mausoléu, foi esse ano, eu escrevi também escrevo roteiro de história em quadrinhos, né? Então eu escrevi um roteiro de história em quadrinhos adaptado do conto O Espírito do Totem, que é um conto de lobisomem, só que não tem lobo no Brasil, né? O que tem no Brasil é lobo-guará. Então, né, uma história em que um pajé se transforma em um lobisomem, na verdade, é um lobo-guará, nem lembro como é que eu chamei, né? Mas ele se transforma numa fera, numa criatura, e ele é capaz de ler um futuro muito sombrio, né, dos indígenas com a chegada dos portugueses na América. Então, aqui tem algumas ilustrações, né, feitas pelo Marcos Rocha, e saiu nessa revista Almanac Gibi do Terror 3 esse ano. Quem procura aí pelo Google, pela internet, encontra. Também o Mausoléu acabou gerando aí uma amizade minha com um escritor bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul, que se chama Tabajara Ruas, que também é diretor de cinema. Ele fez trabalhos bem relacionados principalmente com a cultura e com a história gaúcha, como, por exemplo, O Neto Perde Sua Alma, não é? Mas eu tive a sorte dele ler esse meu livro Mausoléu, caiu na mão dele, ele gostou e entrou em contato comigo e perguntou se eu não queria escrever uma história de horror, né, para a gente fazer um roteiro e tal. Então, daí eu fiz uma reunião com ele e mais 2 amigos que também são escritores, o Christopher Castensmith e o César Alcázar, e nós escrevemos um roteiro chamado Edifício Bonfim, que estará estreando agora dia 31 de outubro, se não me falha a memória, num festival da cidade de Curitiba chamado Janho. É um festival de literatura fantástica, né, especializado em filmes de horror, né, fantasia, ficção científica. E esse filme, né, vai estar passando não só no festival, mas pelo que me disseram também vai estrear aí num streaming chamado Darkflix. Não sei se vocês conhecem, né, mas esse streaming ele pode ser acessado ali por app, né, no celular, ou então pela própria Claro, né, para quem tem streaming. Eu acho que ele custa mais ou menos em torno de R$10 aí um mês, mas vai passar todo esse festival com vários filmes brasileiros, né, que tem todo jeito de serem muito legais, inclusive vai ter, então, a estreia desse filme Edifício Bonfim, no qual ele é uma antologia de terror, ele tem 3 histórias, tá? Só que essas 3 histórias elas estão vinculadas em uma linha mestra, tá? Que é representada por esse cenário, Edifício Bonfim. E a minha história, que é a última, foi adaptada de um texto, teoria e prática, que é a história de um serial killer. Eu também tenho romances, né? Escrevi 3 romances, Protetores, O Estranho Oeste de Ken Black Moon e Edgar nas Sombras da Grécia Antiga. Protetores eu publiquei em 2012. Protetores, quando eu falo romance, eu não estou querendo dizer que é um romance romântico, eu estou falando apenas na extensão, né, da história. Protetores é uma história mais voltada para um público juvenil ou jovem adulto, tá, em que os personagens principais eles são caçadores de monstros. E o cenário é em Porto Alegre, os caras eles caçam vampiros, lobisomens, demônios, fantasmas, né? Toda espécie de monstro clássico aí passa por esse livro pelo Protetores.
Depois, em 2017, eu escrevi O Estranho Oeste de Kane Blackmon. O Estranho Oeste de Kane Blackmon, ele teve as suas primeiras histórias escritas nos meus livros de contos, e teve a primeira história que se chamou Visão do Sol Poente, foi publicada em 2010, naquele livro da série Sagas número 2, que eu falei para vocês, né, do Weird Western. Então, aqui eu acabei publicando um romance do personagem, uma história longa, né, com diversos capítulos, muito impulsionado pelo próprio editor da AVEC Editora, que me perguntou, praticamente não me perguntou, ele disse para mim: Duda, escreve um romance do personagem do Kane Blackmon. Então eu acabei escrevendo uma história, e ela é diferente de faroestes comuns, porque tem o sobrenatural envolvido. O personagem, o Kane, ele é, em princípio, um caçador de recompensas, mas aos poucos ele vai entrando em contato com as culturas indígenas dos Estados Unidos e vai aprendendo a ser um xamã, e daí ele tem, né, a proteção de espíritos do totem, né, a proteção de um corvo e de um coiote. E aqui meu livro mais recente, que se chama Edgar nas Sombras da Grécia Antiga, vai ser lançado agora em novembro. Ele tem uma capa dupla. Essa capa, ela vai ser, na verdade, a contracapa do livro, porque ele também está vinculado a uma história em quadrinhos no final da história. Mas se passa em uma Grécia Antiga fantástica, que tem, né, algumas recuperações ali históricas que eu faço, mas a minha preocupação está muito mais no enredo do que exatamente em lidar com um contexto histórico, né? Lembrando, né, eu sou da história e tal, né, mas eu queria fazer um livro mais descompromissado nesse sentido. E Kane Blackmon, como eu falei para vocês, ele é de 2017. Vai sair uma nova edição pela editora New Order, aqui está a capa nova dele, a mesma história, apenas história revisada. Ele aparece aí com seus 2 espíritos do totem, né, que o acompanham, que é o corvo, que ajuda ele a ver alguns vislumbres do futuro, e o coiote, que ajuda a perseguir, né, e criaturas sobrenaturais. Mas essa questão da ilustração é muito interessante, né? Vejam que aqui o Kane Blackmon, né, que está ali no meio, ele tem uma figura bem diferente da que o ilustrador fez, né, para o livro, e bem diferente ainda da história em quadrinhos. A história em quadrinhos foi ilustrada pelo Brasiliano, que é um ilustrador aqui de Santa Maria, né, que é próximo a Porto Alegre. O Brasiliano, ele é um homem negro, e vejam que o Kane Blackmon aqui, ele tem feições, não é? Mas de um homem negro. Acho bem interessante essa representação que ele faz praticamente, né, dele mesmo. E é uma história que é uma parte do livro, né, em prosa, que se chama Kane Blackmon e o Visão do Sol Poente. Aqui, né, algumas páginas. Escrever roteiro também é um processo diferente de se escrever um livro em prosa, né? A gente tem que adaptar, né, escrevendo, dizendo o que é a ação, né, numa cena, o que o leitor vai ver e o que é necessário ser dito aí pelos personagens, como vão se dividir os quadros, né, dar um clima assim do que tu quer também na história, cores. Obviamente que o ilustrador, ele vai ter também a sua liberdade, né, mas o roteiro, ele vai dando os caminhos para como deve ser a história. Essa é uma das páginas, né? Aqui tem mais uma página aí para vocês verem. Tá? É um livro de 64 páginas, a gente considera uma graphic novel, né? Colorida. Tá? Mais uma página aqui para vocês. Bom, feito. Aquele era o Kane Blackmon. Aqui, então, como eu falei para vocês, chegou também, né, o livro vai ser o mais recente, aí, sendo lançado em novembro, vai ter sessão de autógrafos aqui em Porto Alegre, é o Edgar nas Sombras da Grécia Antiga. Essa capa colorida aqui, provavelmente vai ser a contracapa, porque eu fiz uma história em prosa, terminei ela, e depois resolvi escrever uma de 12 páginas, dando continuidade à história, fazendo uma espécie de preâmbulo para o livro seguinte. Tá? Então, a editora já contratou, né, a sequência dessa história, e como foi feito pelo Catarse, né, um financiamento coletivo bem sucedido, né, a gente percebeu que os
os leitores que tem uma capa que fosse mais visceral, mais estilo Conan o Bárbaro, a Espada Selvagem de Conan. Então a gente acabou tendo essa segunda ilustração aqui. Então ela está para ser concluída até o final dessa semana, e vai ter o lettering também, que vai ser a capa oficial do livro, e depois a gente vai ter, né, no finalzinho, 12 páginas de HQ aí, contendo essa contracapa. Então acabou sendo uma experiência um pouco diferente nessa produção criativa do livro. E aqui mais 2 livros que eu escrevi, que também, esses não são ficcionais, um deles eu já falei para vocês, logo no início, que é sobre a minha tese, Representações Culturais e Pedagogia dos Monstros no Universo de H.P. Lovecraft, e também, né, produto do meu trabalho como professor de escrita criativa, eu escrevi o Guia de Literatura Fantástica. Nesse Guia de Literatura Fantástica, vocês encontram diversos capítulos falando sobre gêneros literários, por exemplo, falando sobre o que é o fantástico. E no final desse capítulo eu dou um exercício para construir uma história desse tipo. O segundo capítulo é sobre horror, terceiro sobre ficção científica, quarto fantasia, quinto, não sei, construção de cenários, eu não me lembro qual a ordem aí. Né? O outro é como, falando sobre jornada do herói, tá? Estrutura de texto, arquétipos. Então tem vários capítulos diferentes aqui sobre questões técnicas de cada um desses gêneros e de como construir histórias, né? E exercícios também aí para quem está iniciando. E para finalizar, como eu falei para vocês, eu também organizo o evento Odisseia de Literatura Fantástica, e esse é um evento que já ocorre desde 2012, nós tivemos 8 edições presenciais, 2 edições virtuais, né, em função da época da pandemia, e agora já estou no 3º ano da Odisseia fazendo uma revista com contos, né, de literatura fantástica, de diversos autores aí na revista, e também divulgando questões relacionadas tanto ao evento que eu organizo aqui em Porto Alegre, como o Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica. É um dos maiores prêmios voltados, não é, para literatura de horror, fantasia e ficção científica no Brasil. Isso se não for o maior, né, vinculado a esses 3 gêneros. Tá? Então, esse ano, no dia 16 de novembro, durante a Feira do Livro de Porto Alegre, vai ser a premiação de 11 categorias desse prêmio, e também essa revista ela vai ser distribuída gratuitamente durante o evento para quem estiver lá, e quem não estiver, basta entrar aí na odisseialitfan.wordpress.com e procurar a revista 1 e 2, elas estão disponíveis para download, e lá no dia 16 de novembro estará também disponível, né, a revista número 3. Tá, para vocês poderem baixar e conhecer um pouquinho mais sobre a produção desse tipo aí de gênero literário. Bom, eu acho que, né, em termos de fala, é isso aí mesmo, não é? Vou parar o compartilhamento aqui, e a minha ideia foi exatamente trazer bastante daquilo que é o meu trabalho e mostrar que essa produção, ela tem muito a ver com aquilo que me faz ser professor de escrita criativa hoje em dia, não é? Porque quando eu vou para a sala de aula, seja virtual ou presencial, né, para falar sobre produção textual, eu falo também sobre essa diversidade, essa gama de trabalhos, tanto os que eu fiz quanto as referências de outros autores que são cânones dessas áreas. Muito bem, nós agradecemos aí ao Dr. Duda Falcão, né, pela belíssima exposição, inspiradora. Eu fiquei aqui, enquanto você falava, né, relembrando muitas coisas que eu já li, né, e muitas coisas que cai na mão da gente ao longo da vida, né. Mas eu fiquei pensando numa questão aqui, né, uma delas aqui, logo no início, né, quando você começou a falar, que você escreveu lá a tua primeira história, com seus 12 anos, né? E a professora leu esse texto, né? E aí eu fiquei aqui pensando, né?
como curso de letras aqui, futuros professores, né? O quanto isso é determinante, né? Para incentivar alguém, para motivar alguém a continuar, né? A desenvolver a sua capacidade. Assim como poderia ter acontecido o contrário, né? Que talvez não teríamos aqui hoje o Duda Falcão, né? Escritor. Então, o quanto é importante, né, essa sensibilidade do professor em sala de aula, né, e aqui no caso, especificamente curso de letras e pedagogia, né, o quanto a gente precisa ter um olhar, né, sensível. Né? Então, fiquei pensando aqui, né, o quanto muitas vezes acontece exatamente o contrário. Então, eu sempre conto essa história, né, porque ela realmente ela é muito importante em termos de educação, né? Porque a professora ela tinha pedido uma redação sobre férias, e eu não fiz isso, porque eu não tive férias para contar, não tive grana para viajar, para ir para uma praia, eu escrevi outra coisa, que é o que eu estava com vontade. Né, entreguei para ela, ela poderia talvez ter ignorado, pô, não foi o que eu te pedi, né, mas aconteceu exatamente o contrário. E ela fez essa leitura do meu texto, então eu achei que aquilo ali me fez bem, foi legal, né, e depois o texto foi parar na biblioteca como exposição, né, e realmente esses atos podem fazer diferença. Talvez eu fosse escritor mesmo sem isso, porque é o que eu gostava de fazer, mas isso me impulsionou, isso me deu, né, alguma coisa que ali me preencheu, que me deixou tocado para o futuro. Tanto que eu não me tornei escritor naquele momento, né, isso foi posterior, mas é uma imagem, uma construção que fica, que eu acho super importante, né, nessa relação de professor com seus estudantes, né, a gente está ali também para abrir essas portas, né, lidar com algo inesperado, né, lidar com essa questão que é tão importante da criatividade, e muitas vezes entender que a gente não está nesse mundo só para ser consumidor, como muita gente acha, né, que a gente vai trabalhar só para consumir, mas que muitas vezes a gente trabalha do outro lado, que é o de apresentar, que é o de trazer entretenimento, de trazer coisas diferentes, não é? E de sonhar também. A gente precisa disso, né? Dessa compreensão, e os professores eles têm que estar, né, antenados nessas possibilidades. Só avisando os alunos que estão presentes aí, eu deixei lá no chat um link, né, que vocês podem acessar depois para fazer a ter o seu certificado também, né, e depois ter como horas complementares também. Né? Não sei se os alunos têm a pergunta, mas enquanto eles vão pensando, eu vou fazer uma outra aqui, né, que eu fiquei também pensando nessa questão da literatura fantástica, enfim, uma série de questões aqui. Tem algum autor, assim, mais especificamente, ou algo que você assistiu, eventualmente que você leu, história em quadrinhos, ou algum livro que tenha sido, assim, determinante, talvez, para essa escolha, a literatura voltada para o lado fantástico? Certamente, e isso aconteceu lá quando eu era pré-adolescente, né? Bem nessa época aí de 12 anos, mais ou menos, né? Então eu li lá em casa a gente assinava uma revista, que era a revista Círculo do Livro. Então, comprar livros não era uma coisa... Eu comprava livros dessa aí também, tem livros até hoje aqui. Não era tão fácil assim comprar livros como hoje, né? E aí eu acho que passava de 3 em 3 meses lá em casa, não me lembro. Sei que deixava sempre, cada vez que eu deixava uma revistinha, né? Eu ficava olhando aquela revistinha e escolhendo. E eu acabei, um dos primeiros que eu escolhi foi Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe, e depois Drácula, do Bram Stoker. Né? Esses dois livros, talvez minha mãe pudesse ter dito, não vai ler isso, né? Porque tinham, claro, né, capas góticas, né, capas sombrias e tal. E chegaram esses livros, e eu não me esqueci mais da leitura deles, até hoje. Então, são livros para mim que foram muito importantes. E depois eu li também, né, logo depois eu acabei lendo Frankenstein, da Mary Shelley. Então, acho que talvez esses 3 livros, assim, para mim, tenham sido muito, muito importantes e que me levaram a querer escrever esse tipo de literatura. Claro, depois eu fui conhecendo outros, né, outros autores que escrevem
nesse campo, né? Mas talvez esses tenham sido os 3 primeiros que mais me impulsionaram a escrever uma literatura fantástica que envolve horror, fantasia, ficção científica. De alguma forma, nessa fase que você citou aqui, né, que esses livros caíram na tua mão, né, e te atrai de alguma forma, a literatura fantástica atrai, principalmente essa faixa etária, né? Geralmente, né, é muito comum isso, né? Então, na tua experiência, assim, né, como você entende, né, que nessa fase, esse tipo de literatura é mais atrativa também, né? Olha, talvez porque ela lidar com... É um tipo de literatura que te leva para uma... Eu não vou dizer que não é que é outra realidade, mas ela te desloca para uma experiência diferente daquilo que a gente está acostumado na realidade. Né? Então, eu acho que é isso que é o grande poder de uma literatura, né? Que lida, às vezes, com o sobrenatural, com o fantástico, com mundos estranhos, mundos desconhecidos. Né? A gente tem curiosidade, principalmente na literatura, porque a gente lê, a gente imagina, que a gente vê aqueles cenários, vê aqueles personagens, né? E quando eu digo ver, a gente vê mesmo, porque a gente imagina, a gente pensa, a gente constrói, né? Tudo isso na nossa mente, na nossa imaginação. Então, eu acho que ela nos ajuda a ter uma experiência diferente do cotidiano. E talvez por isso mesmo que ela atraia bastante, tá? Porque ela cria esse deslocamento, né? Pode ser algo muito chato a gente ter que ler sobre talvez as coisas que a gente já está vivendo no cotidiano que nos incomodam, né? Que nos fazem infelizes ou qualquer coisa desse tipo, né? Porque talvez não nos interesse viver aquilo uma segunda vez, aquilo que a gente já está vivendo no agora. Então, o Fantástico te proporciona uma experiência diferente, né? E se pensar bem, esses 3 autores que eu falei, Mary Shelley escrevendo Frankenstein, Edgar Allan Poe, Histórias Extraordinárias, e Bram Stoker, Drácula, estou para ver, assim, né, autores que sejam tão bons quanto eles. Seja de qualquer área, inclusive da realista. Eles são autores sensacionais, escrevem muito bem e escreveram histórias geniais. Então, também, muitas vezes o que a gente tem que escolher são histórias bem escritas, né? Isso é super importante, isso independe do gênero literário que alguém vai ler. Né? O que a gente depende é exatamente de uma história bem escrita, bem contada, né? Que tem um enredo interessante, que tem temáticas que nos envolvam, né? Que sejam verossímeis dentro do espaço e do cenário criado. Falando aqui de livros bem escritos, né? Como é bom ler um livro bem escrito, né? Que você lê e te pega de fato, né? Particularmente, eu tenho um livro assim que eu já li, já reli e assisti a série que começou, que é Os 100 Anos de Solidão, né? Do Gabriel Garcia Marques, né? Eu acho assim, é dessa área fantástica também, né? O realismo mágico, né? Que usa exatamente essa estratégia também de uma certa fuga, enfim, mas óbvio que ali com um outro contexto, mas eu acho assim fantástico, né? A forma como ele desenvolve todo o enredo é uma obra-prima de fato, né? E isso faz a gente gostar de ler, né? Um bom livro de fato, né? Uma outra questão que eu queria pegar aqui, hoje, né? Hoje a gente está num contexto em que cada vez mais estamos na era do streaming, né? Do vídeo, enfim, né? Tá tudo muito mais focado nessa questão. Não que a escrita não tenha mais espaço, mas está muito voltado para essa área, né? O quanto hoje se adapta a isso e o quanto isso ajuda ou atrapalha, né? No sentido de desenvolver, né? Isso que você faz no dia a dia, na parte escrita, né? Nesse sentido. Né? Eu acho que cada tipo de arte tem o seu suporte diferente. Literatura é literatura e ela não vai terminar e ela traz outros elementos de experiência para nós que a imagem feita no seriado, no filme, não vão trazer. O que acontece, a grande dificuldade é a questão relacionada, ao meu ver, com o tempo. Né? Porque um livro
tu precisa de muitas horas para ler ele, tu precisa de uma imersão muito diferente daquele que é o tempo que tu precisa para ver um filme, para ver um seriado. Então, também, né, infelizmente, essa questão da literatura, a gente tem que colocar muito esse peso nas costas de quem educa, porque né, tanto no espaço da escola, quanto no espaço de casa também, né, que uma criança vai ler, que vai se acostumar a ser um leitor. Né? E se acostumar a ser um leitor não quer dizer que tu vai ser um escritor, né? Não tem nada a ver com isso, que tu vai ser alguém que vai produzir histórias, é simplesmente entender que a leitura ela te proporciona uma experiência diferente, né? E essa experiência ela pode ser uma experiência que te ajude a ser uma pessoa mais crítica. Se as pessoas leem menos, é porque nós temos, em geral, um mundo político que não nos incentiva a ler, porque nos torna menos capazes de ser críticos. Então, a gente precisa fazer leituras. E não adianta o professor, né, da letra, seja qual for, dizer os seus estudantes lerem se eles não leem. Eles também precisam, né, ter esse tempo para leitura, para conhecer obras literárias diversas, né, para poder falar com seus alunos sobre isso, para poder falar sobre essa experiência, para poder falar sobre a importância, né, de como isso ativa o cérebro, né, para nos tornar pessoas mais antenadas no mundo. Né? Então, acho muito que esse espaço a gente perde em função do tempo, da época que a gente vive, das tecnologias digitais, mas também porque todos nós, em certo sentido, estamos, né, sendo, né, devorados por essa rapidez, né, e deixando de lado, por exemplo, a leitura. Né? Então, eu acho que também é uma questão de hábito. Né? A gente não vai ler um livro inteiro num dia, pega, lê um pouquinho, 10 minutos, 15 minutos, né? Sempre tem um pouco esse processo da leitura e acho que isso tem que ser cobrado de todos os estudantes da letras, né? Um estudante de letras não se faz sem leitura, né? Precisa ler muito, e precisa ler muito tantos textos acadêmicos, né, que pensam a literatura, mas também precisa ler literatura. E, se possível, ainda escrever, porque isso aí vai nos ajudar mais ainda, né, a lidar com esses desafios que a gente tem para não ver sumido, ou ao menos eu não vou dizer que a literatura vai sumir, isso não vai acontecer, mas ela pode diminuir gradativamente ou ela vai virar sempre mais do mesmo, né? A gente vai sempre ver uma literatura de massa em que a gente sempre encontra os mesmos livros. Vocês já foram em feiras do livro, em vários lugares diferentes, para ver como são os mesmos livros sempre vendidos? E quando a gente tem livros que são feitos por editoras menores, esses livros nunca aparecem nos lugares para venda, então também são espaços, né, de poder, de a gente precisa compreender como eles funcionam. Muito bem, temos alguma pergunta dos alunos? Bom, se não temos, né, mais uma vez, agradecemos aí ao Dr. Duda Falcão por essa belíssima exposição, inspiradora, né? Espero que ela também sirva de inspiração para os nossos alunos. Quem sabe temos aí, entre esse grupo, escritores também, ou futuros escritores, né? Então, fica aí também o incentivo, né, como o Dr. Duda Falcão colocou no final, de fato, nós precisamos de muita leitura, né? Então, esse é um pré-requisito básico para quem trabalha com educação também, né? Além da preparação em si, tecnicamente falando, né, do conteúdo, mas também da literatura, porque ela, como o Dr. Duda Falcão colocou aqui, ela nos leva para outras dimensões, que nós também precisamos, né, como pessoas, como seres humanos, que estão em contextos aí que, de alguma forma, socialmente, precisamos ter esse olhar aberto, crítico, para as diferentes realidades que nos cercam também. É isso aí. E essas outras dimensões nada mais são do que representações e metáforas daquilo que a gente conhece. São outras maneiras da gente ver o mundo, né? Mas que representam o mundo que a gente conhece também, né? Então, é por aí. Muito obrigado, então, professor Orlando, para quem assistiu e quem vai assistir, não é? Me procurem aí, né, no @Covil do Escritor,
né? Se tiverem alguma dúvida relativa aí à literatura, né, conversem aí comigo. Um grande abraço para todos e todas. Tá certo. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.